os erros mais absurdos de Divertidamente que quase ninguém percebeu. Fala, gente bonita, eu sou a Mia, e apesar dessa obra-prima da Pixar ser perfeita em muitos aspectos, quando se trata de erro de animação, ela é um prato cheio, coisa que só os mais atentos mesmo conseguem notar, como no nascimento de Riley, onde a cena foca na bebê ainda abrindo os olhinhos, e se olhar pra mãe dela, verá que ela está de óculos, certo? Errado, porque assim que vemos os pais de frente, a mãe está sem eles. Caderno mutante. No primeiro dia de aula da Riley, vemos que tem um caderno azul em cima de um livro marrom. Mas assim que a Riley senta de novo na cadeira depois de desabafar sobre o seu passado em Minnesota, repara que o caderno azul agora está embaixo daquele livro marrom. Talvez ela não tenha feito a lição de casa e prefira esconder o caderno. Quem nunca, né? Eclipse solar. Repara que quando a Riley sai de casa, o dia está meio cinzento, como se estivesse bem de manhãzinha mesmo. Aí, quando os pais chegam em casa, podemos ver pela janela que já está mais claro. E como eles percebem que ela ainda não voltou da escola, chuto que já sejam umas 3 da tarde. Ou estação longe, hein? Aí, quando a garota finalmente chega, temos que o céu está meio crepúsculo, anoitecendo mesmo. E, mano, por quanto tempo a Riley ficou andando? O dia todo, praticamente. E isso não faz nenhum sentido, já que isso parece ter demorado só alguns poucos minutos pra ela ter andado por, sei lá, quantas horas, cara. Carrinho estranho. Na cena em que os funcionários ficam recolhendo as esferas que já desbotaram, repara que o carrinho está nessa posição, com a esfera amarela atrás da esfera azul. Mas quando a cena volta a focar nesses funcionários trollando as emoções com o comercial do Triple Dent, agora as esferas amarela e azul estão lado a lado. E o carrinho também parece ter mudado de posição. Será que alguém passou empurrando ele? Brócolis mágico. Quando o pai da pequena Riley está tentando fazer a filha comer brócolis, repara que só tem um brócolis na mesa. Mas quando a cena foca no Raiva dando piti e depois na Riley de novo, agora tem mais 2 brócolis na mesa. Riley daltônica. Na cena em que vemos a Riley correndo com um carrinho de mão em direção ao fio na tomada, podemos ver que o fio é preto, mas na mente da garota o fio é da cor branca. Será que a nossa Riley enxerga algumas cores diferentes do que estamos acostumados? O que vocês acham, hein? Porta fantasma. Quando Riley vai ter a sua primeira noite de sono na casa nova, vemos que a porta do seu quarto está entreaberta, mas na mente dela a porta está fechada, para depois ser fechada de novo pela mãe da garota. Talvez tenha sido para conferir se estava realmente fechada, né? A prova de cores. No filme é mostrado que toda vez que a tristeza toca ou chega perto de uma das esferas que tem as memórias da Riley, ela acaba deixando as esferas que antes eram amarelas e alegres em algo azul e triste. Só que na cena em que essas duas personagens são sugadas pelo tubo que leva as esferas da torre de comando, a alegria e a tristeza caem numa bacia cheia dessas esferas e nenhuma delas parece ficar azul por conta da tristeza que está em cima delas e até tocando nelas. E se você também achou isso estranho, já deixa aquele like bonito no vídeo, hein? Capacete mágico. Nessa cena vemos que a Nojinho irrita o Raiva de propósito para eles poderem abrir um buraco no vidro da torre de comando. Mas antes dela usar o Raiva como maçarico, a Nojinho simplesmente tira uma máscara de solda do nada para se proteger do fogo do Raiva. E da mesma forma que a máscara simplesmente apareceu do nada, ela também some sem nem deixar rastros. A Nojinho é uma bruxa ou uma mágica? Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Medo a jato. Quando as emoções tentam agir que nem a alegria quando a protagonista estava prestes a jogar hockey, o medo surge com várias lembranças de quando a Riley jogava lá em Minnesota. O negócio é que toda vez que a Riley vai dormir, essas emoções são transportadas cada uma para sua respectiva ilha. Então como é que o medo conseguiu essas memórias sem ter ido lá? Ou será que ele foi? Quem comeu os doces? Quando o Bing Bong está chorando as pitangas, ele derrama, ou melhor, derruba um monte de doces ao invés de lágrimas. E são vários doces mesmo. Mas assim que o zoom diminui, quase não tem nenhum doce no chão comparado ao que ele chorou. Bom, eu que não comi, né? Foram vocês por acaso? A 1 metro de você. A cena da alegria sendo ajudada pelo Bing Bong para chegar no topo da montanha
é muito emocionante e fez todo mundo chorar no cinema. Mas uma coisa que eu não pude deixar de notar é que quando a Alegria está tentando escalar aquela montanha feita das esferas, Bing Bong está atrás da Alegria, tentando convencer ela a parar com aquilo. Mas assim que a cena muda, vemos que o Bing Bong aparece bem longe da Alegria, o que não faz o menor sentido, a não ser que ele tenha pensado em recuar para dar mais espaço para Alegria. Acho que faz sentido. Ok, isso é estranho. Na cena em que a Alegria substitui sonhos da Riley pelas suas memórias, repare que essa memória está em terceira pessoa e não na visão da Riley, que nem aqueles games de FPS, sabe? Aí eu te pergunto, como é que a Riley se enxerga fazendo essas coisas? É onipresença, superpoder, Matrix, não sei. E o vento levou. No primeiro dia de aula da Riley, o Medo colocou alguns papéis em cima do painel das emoções da protagonista. Depois vemos que ele surta e derruba todos os papéis no chão. Mas quando a cena foca na Riley e depois volta pra mente dela, cadê, né? Todos os papéis somem de vista. Dentes nos olhos. Quem nunca sonhou que estava pelado na escola ou que ficou banguela, né? O problema é quando você vê os seus dentes caindo, que nem essa cena da Riley aí. Tipo, se ela tivesse olhado pra baixo, eu até entenderia. Mas não. Tanto que o próprio funcionário coloca os dentes na frente da câmera. Que lógica tem isso, né? Braço mágico. Na cena em que o Bing Bong, a Alegria e a Tristeza usam um trem como atalho, mal sabiam eles que aquele trem era das ideias abstratas, e logo eles começam a sofrer várias alterações engraçadas e até desmontam, como essa cena do braço do Bing Bong caindo. Mas assim que a cena foca de novo nele, o braço esquerdo dele aparece de volta no lugar. Ele deve ter corrido para consertar isso. Agora me digam vocês, já tinham reparado nesses erros em Divertidamente 1? Se souber de mais algum erro de animação que não apareceu aqui, fiquem à vontade para escreverem aí nos comentários, beleza? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!